Olá, minha turma estudiosa do ICEJ, aqui que está falando é a professora Ana Sarmento, do canal Euclides e Companhia, o canal que facilita a matemática para vocês. Meus queridos, vamos corrigir aqui as últimas questões, do ICEJ, da prova de 2020, de matemática do ensino fundamental. Hoje vamos corrigir a questão 58 e 59, certo? Depois eu corrijo a questão 60. Em uma escola foram comprados 120 metros de tela. Toda essa tela deverá ser usada para cercar duas regiões quadradas, um galinheiro e uma horta, a fim de evitar que as aves, como as hortaliças, o galinheiro e a horta, não terem fronteiras em comum, eles não terão. A direção da escola quer que a soma das áreas das suas duas regiões seja a maior possível, sendo que o lado do galinheiro seja a maior possível, deve medir pelo menos 14 metros, enquanto o lado da horta deve medir pelo menos 13 metros. Suponha que, além disso, deseja-se que o comprimento dos lados de ambas as regiões sejam números inteiros. Qual deverá ser a medida em metro do lado do galinheiro? Ela quer saber aqui, preste atenção, que é do lado do galinheiro, para se atingir esse objetivo. Esse tipo de questão, que eu sei que muitos erraram, por causa do raciocínio lógico dele, e poucos acertaram, mas não se preocupem se você for um dos que errou, porque essa prova tem muitas questões fáceis. Eu sei que vocês acertaram muitas questões fáceis, certo? Vocês vão aprender como fazer esse tipo de questão. Toda vez que ela cair em qualquer concurso, vocês já vão saber resolver, tá bom? Eles estão pedindo para vocês dividir 120 metros de tela em dois terrenos quadrados, em uma horta e em um galinheiro. Como eles estão dando condições mínimas para esses lados, certo? E estão querendo saber qual é o lado de uma das áreas, que no caso que é o galinheiro, a gente vai começar pelo lado da horta também, Vamos calcular aqui, quanto é que a gente vai gastar de tela no lado da horta, que é um terreno quadrado. Como é que está pedindo um mínimo de 13, você deixa 13 mesmo. 13 metros em cada lado. Então, o perímetro aqui, dessa horta toda para cercar ela, que é a soma dos lados, é 13 vezes 4, O perímetro 13 vezes 4, a gente vai dar 52, se você multiplicar. Então, você vai gastar 52 metros de tela, certo? Na horta. Agora é o seguinte, vamos ver quanto a gente vai gastar do lado do galinheiro, que é que a questão está querendo. Galinheiro também, quadrado, um terreno quadrado, Aqui está mal desenhado, porque é mão livre, mas é um quadrado. Vamos saber, 120 metros, que é o total de tela que tem, vocês vão tirar os 52 metros que vocês vão usar no galinheiro. Então, 120 menos 52, aqui vai dar 68. 68 metros, que é o que vocês vão usar no galinheiro. Ou seja, o perímetro de tela do galinheiro vai ser 68 metros. O lado, quanto é que vai ser gastar de lado? Que é a pergunta da questão. Vocês vão dividir 68 por 4, Porque é um quadrado, 4 lados iguais. Conta simples. 6 dividido por 4 dá 1, aqui dá 4, 4 para 6, 2, baixo 8, 28, dividido por 7, tabuada, dá 7, 7 vezes 4, 28, 28 nada. Então, cada lado do galinheiro tem 17, 17 e 17, 17 metros, ou seja, do lado do galinheiro vai ter 17 metros. A alternativa que tem aqui, 17, alternativa A, D de delta. É assim que se resolve esse tipo de questão, ok? Vamos à questão agora 59. Essa questão 59, gente, vocês percebem, depois que vocês leram, que é uma questão, quem já leu, de fração, e quem participou do concurso. O jardineiro foi contratado para colocar grama em um terreno. No primeiro dia, ele colocou grama em metade do terreno. Deixando o restante para fazer posteriormente. No segundo dia, chegando atrasado ao trabalho, ele colocou grama apenas na metade da parte que restou. Metade da parte. Gente, cadê a ponta de novo? Que restou, certo? 100 gramas após o primeiro dia. A fração que representa a parte do terreno que ainda está 100 gramas, gente. Que está 100 gramas. 2 dias de trabalho Esse tipo de questão aqui, gente, a gente vai resolver de duas maneiras. A primeira maneira, a gente vai fazer por desenho, certo? É a maneira que eu resolvo aqui, a primeira. Vou resolver de ensinar vocês a resolver de duas maneiras. Por desenho, vamos desenhar e representar aqui, a parte de fração. Ele foi botar grama em um terreno no primeiro dia. Esse aqui é o primeiro dia, tá? Ele colocou grama só, vixe Maria. Vamos considerar que isso aqui é metade, tá? Colocou na metade só, outra metade ficou sem colocar. Ele colocou só na metade, Essa metade aqui que equivale a 1/2. No segundo dia, ele colocou
Nossa, esse terreno aqui, ah não, não é possível. Esse terreno aqui, pelo amor de Deus, gente, eu vou fazer assim, ó, esse terreno aqui, ó, pronto, metade. Já tinha colocado metade. No segundo dia, ele colocou só, tinha esse terreno todo para ele colocar, que ele disse que ia colocar, mas chegou atrasado, ele colocou só na metade, ó, só na metade aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó, esse terreno aqui, e dividir ele em 4 partes iguais, essa parte branca aqui, ó, essa parte branca aqui, certo? Que ele ficou sem colocar grama, equivale a 1/4. Você dividiu em 4, então isso aqui equivale a 1/4, que é o que ele ficou sem colocar grama, que é a alternativa C, ó, de Celta. Tá aqui, ó. Tá vendo? Alternativa C, 1/4. Outra maneira de resolver essa questão é aritmeticamente por número fracionário. Segunda maneira. Pronto. Segunda maneira é você trabalhar com números fracionários. Primeiro dia, ele colocou grama só na metade do terreno. Então, metade representa isso aqui, ó, 1/2, né? 1/2 do terreno. No segundo dia, ele chegou atrasado e colocou só na metade. Como ele colocou só na metade do terreno, ficou então 1 menos meio vai ser igual a meio. Ele ficou com metade do terreno sem colocar grama, certo? Então, você vai pegar esse meio aqui, no segundo dia ele colocou só na metade da metade, ou seja, você vai pegar 1/2 e dividir por 2, que ele colocou grama só na metade da metade. Isso aqui, gente, é uma divisão de fração por número inteiro. Você repete a primeira fração, troca o sinal de divisão por vezes, né? E inverte o número inteiro, que é 1/2. 2, é inverso de 2 é 1/2. Então, no segundo dia, ele botou grama em 1/4 do terreno. Esse aqui, no primeiro dia ele botou na metade, no segundo dia ele botou em 1/4. No primeiro dia ele botou metade, e no segundo dia ele botou 1/4. Então, ele botou, vamos bater agora o total de grama, colocada no terreno. Primeiro dia mais o segundo dia. O primeiro dia ele botou grama na metade, no segundo dia ele botou em 1/4. Então, o total de grama que ele colocou aqui, ó, soma de fração com o denominador diferente, você tira o MMC e vai colocar o MMC de 2 e 4 é 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 1, 2, 4 dividido por 4 dá 1, mais 1, 3, mais 1, 1 vezes 1, 1. Então, ele colocou grama em 3/4 do terreno. Se você somar o que ele colocou grama no primeiro dia mais no segundo dia, ele colocou grama em 3/4 do terreno, tá bom? 3/4 do terreno. Vamos aqui, vou para cá, ó. Ora, se ele colocou grama total de grama colocado foi de 3/4. A gente viu aqui que o primeiro dia mais o segundo dia somou 3/4. Como o terreno total, você olhando por essa fração aqui, equivale, é igual a 4/4, o terreno total é 4/4, né? Porque 3/4 é uma parte da fração. Quanto é que ficou? Ficou faltando colocar grama em 4/4, que é o terreno total, menos 3/4 que ele já colocou. Total de grama colocado. Peraí, gente, eu não completei aqui. Peraí. Total de grama colocado, que é igual a 3/4, que é o que está aqui, ó. Então, 4/4, que é o terreno inteiro, menos 3/4 de grama que ele colocou. Isso aqui, ó, 4/4 menos 3/4, gente. 4/4 quer dizer o inteiro, viu, gente? O inteiro, né? Eu botei 4/4 porque a fração está representada por 3/4. Então, 4/4 menos 3/4, subtração de fração com o mesmo denominador, coisa simples. Então, você repete o denominador, você repetiu aqui o denominador. Então, 4/4 menos 4 e subtrai o numerador. 4 menos 3, 1. 1/4. 1/4 foi o que ficou faltando ele colocar. Confirmou aqui, ó, a nossa alternativa C, que é a questão correta, que a gente havia achado, né?
pela outra maneira que a gente fez, a gente achou que foi a alternativa C. E por esta segunda maneira também achamos a alternativa C, certo? Um quarto. Essas são duas maneiras que você usa para resolver esse tipo de problema com fração, tá bom? Bye bye, meus queridos. Aviso os coleguinhas aqui sobre as questões, né? Para quem vai fazer o Enseja. O próximo Enseja, que é dessas questões que eu estou corrigindo. Quem tiver alguma dúvida sobre explicações, deixa aqui na descrição da página. E nós vamos corrigir agora a última questão, a questão 60, ok? Bye bye, até a nossa próxima questão.